Estamos de volta no meio de Amazônia para te conversar sobre um local inspirador que chama-se Poesia, não é? Vale a poesia. Estou aqui no Mirante, está aí um barco chegando que está trazendo um pessoal que foi passear com certeza. Você continua vendo o horizonte, uma coisa maravilhosa, né? E a gente vai bater um papo muito agradável com o doutor Carlos Guedelha, que vai lançar mais uma das suas obras. E a obra agora, se de alguma forma não tem a menor dúvida, fala sobre fundamentalmente o seu trabalho. Doutor Guedelha, esse aí seria que número, esse livro? É o 4º livro de poesia. Já escrevi alguns livros de crítica literária, livro de pesquisa na Universidade Federal do Amazonas, mas livro de poesia, este é o 4º. É o livro Açu Mirim, Meu Mundo em Haikais. Quanto tempo está nessa área? Eu já perdi as contas, na verdade, mas são 35 anos, mais ou menos. Mais ou menos 35 anos você fazendo esse tipo de trabalho na cultura. Nós tivemos uma evolução ou ela continua sendo aquela meia dúzia de pessoas trabalhando? Não, nós tivemos uma evolução ao longo do tempo, claro, e não poderia ser diferente. O advento da internet, né, ajudou muito a democratizar mais o acesso à escrita, assim como também a divulgação, porque no passado era muito difícil se divulgar, se publicar. Hoje existem as iniciativas particulares de publicação, de diagramação. Então eu acho que democratizou mais. Temos muitos poetas produzindo e muitos leitores interessados em literatura, em poesia. O Estado tem se preocupado com isso? Sim, sim, eu creio que sim. Tanto o Estado como o município, nós temos dentro do Conselho Estadual de Cultura e também do Conselho Municipal de Cultura, um segmento que é o da literatura. E esse segmento tem trabalhado muito, tanto no nível estadual como no municipal, e abrindo mais espaço para escritores e também promovendo encontros entre escritores e leitores. Dentro do teu ponto de vista, a internet está ajudando ou atrapalha? Afinal de contas, o livro impresso, vamos falar de revista, a revista já desapareceu. Sim. O livro continua resistindo ao tempo. Você acha que essa nova forma de comunicação atrapalha um pouco a criação de novas obras? Na verdade, Dudu, já houve vários decretos de morte do livro, né? Quando surgiu o rádio, quando surgiu a televisão, quando surgiu o computador, se teve o decreto de morte do livro. No entanto, o livro está vivíssimo, né? Ele migrou para dentro da internet. É uma nova forma que soma com o livro impresso. É claro que muitas pessoas, como eu, têm um apreço muito grande pelo livro impresso. Nada substitui o livro impresso. No entanto, o livro virtual também tem trazido essa democratização do acesso à leitura, porque muita gente que não tem, às vezes, condições de comprar o livro impresso, tem acesso a esse livro na internet. Os escritores também têm novas formas de distribuir os seus textos, de torná-los públicos. Então, assim, eu acho que é uma questão de quem sabe se adaptar ao novo momento. Eu creio que o livro físico, esse, que você sente o cheirinho, que você manuseia, ele não vai sumir nunca. Ele eu vou te dizer, eu acho que é a maior invenção. Na verdade, a maior invenção do homem foi a linguagem. E a segunda maior invenção do homem foi o livro. E essa é uma invenção perene, eu acho que ele não vai morrer nunca. O livro subsiste na internet, no formato virtual, mas também subsistirá no seu formato impresso, sem nenhuma dúvida. Quando moleque, a gente esperava o jornal sair para ver a notícia, já que a rádio tinha instantaneidade, mas não tinha a mesma velocidade na época. E aí você esperava uma revistinha especial, depois vinha uma coleção de livros de gente importante, num preço mais popular. A pergunta técnica é isso. Você não vê mais banca de revista, né? As livrarias estão se tornando especializadas, estão diminuindo. Sim. É o acesso à leitura mais facilitada e mais barata. Mas em contrapartida, o físico vai ficando um pouco mais distante. Ou a minha leitura está errada, o Guedelha? Não, tem razão, assim, em certo sentido. É um cenário que você descreve. Na verdade,
Nós praticamente, em Manaus, por exemplo, nós não temos mais, com exceção do velho e resistente Zé Maria, nós não temos livraria de rua mais. As livrarias de rua sumiram. Aí migraram para dentro dos shoppings, né, as multinacionais, etc. Então nós temos mais a livraria de rua, não temos mais aquela experiência que eu e você tivemos de ir na banca, folhear o jornal. As bancas também existem, mas os livros sumiram, os jornais praticamente sumiram. Você que é do jornalismo sabe que o jornal impresso praticamente você não encontra mais na rua, é uma coisa muito pouco consumida. No entanto, as pessoas consomem o jornal no formato virtual, isso aí é inegável, né? Você tem a notícia na hora que você quer, no canal que você escolhe, assim. Agora, eu não vejo isso como algo negativo, não. Eu não vejo isso como algo negativo, porque, aí eu volto a repetir, é uma questão de adaptação. Eu preciso me adaptar aos novos tempos, e o escritor que se adapta aos novos tempos, ele continua produzindo, o leitor que se adapta ao novo tempo continua lendo. Eu, por exemplo, e muita gente, creio que é como eu, pego um material virtual, o que é que eu faço? Imprimo. Imprimo. Imprimo para ler, porque é uma experiência muito pessoal, é uma experiência mesmo sinestésica, com o papel, do toque, de você rabiscar, de você virar a página, dobrar, marcar, que você não tem no formato virtual. No entanto, a moçada de hoje, que já nasce com o dedo na tecla, para elas essa experiência do virtual é muito pragmática, é muito real. Para nós ainda é uma coisa muito distante, no entanto, a gente se adapta e vai convivendo com as multilinguagens. Do primeiro trabalho que tu fizeste para agora, quanto que a tecnologia te ajudou? Ah, muito, muito. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu tenho quase 40 anos de trabalho com literatura, na rede pública, na rede privada, na universidade. E durante muitas décadas eu quis publicar um livro e não consegui, porque era muito caro. Primeiro que tinha que recorrer a São Paulo, Rio, editoras lá e tudo, muito caro. Com o advento da internet, foi que eu pude publicar meus livros. Os meus 4 livros de poesia e mais uns 5 de teoria literária, de pesquisa linguística, eu publiquei todos, absolutamente todos, na internet. E creio que se não fosse a internet, eu não teria publicado nem o primeiro até agora. E assim, através da internet também, eu encontro meus leitores. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu publico na internet, a internet me ajuda a publicar, mas eu sempre faço o livro físico. E esse livro físico, que tem aquele charme do lançamento, que o virtual... Como é que você vai fazer um lançamento de um livro virtual? Né? Como é que tu vai dar autógrafo, cara, verdade, no livro virtual? É verdade. Então, assim, mesmo fazendo o livro virtual, eu não abro mão da impressão de exemplares, que é aquele que o leitor gosta, que tem ali o autógrafo do autor, que tem o charme do lançamento. Então é isso, eu acho que são multilinguagens que a gente tem que saber usar todas elas em seu benefício. Eu costumo fazer isso, eu gosto de fazer isso. Mostra o livro agora, vamos lá. Assumirim, Meu Mundo em Haikais. Ok, Assumirim é um contraste ou são dois extremos? É um contraste, são dois extremos, como você quiser. Você já fez 2 leituras aí logo de cara, né, do título. E isso é interessante, porque depois que você publica, você não tem mais... Depois que você publica um livro, você não tem nenhum domínio mais, nenhum controle mais sobre a interpretação. Aliás, a interpretação, Dudu, ela não é do autor, a interpretação do leitor. Eu sou dono do livro, os direitos autorais são meus, mas eu não sou dono da interpretação. Então, se você acha que é um extremo, se acha que é um contraste, se acha que é uma antítese, se acha que é um paradoxo, você está achando correto. E o Assumirim são 2 palavras do Nhangatu, língua geral indígena da Amazônia. O Assu significa grande, aparecem várias palavras, né? Jacaré-açu, cupuaçu, e o mirim é pequeno. Então são coisas grandes e coisas pequenas que aparecem nesses pequenos poemas que são haikais. Resume pra gente haikais, o que significa isso? O haikai é um poema de origem nipônica, de origem japonesa, é a sabedoria milenar japonesa,
que é um poema com 3 versos apenas. Vou só mostrar aqui só para o nosso ouvinte verificar. São 3 versinhos, 3 linhas cada um, ó, 3 linhas. Então ela se pauta pelo minimalismo. O que é o minimalismo? É você procurar dizer o máximo com o mínimo de linguagem, com o mínimo de arranjo linguístico. Então você escreve 3 linhas, 3 versos, e ali você procura condensar o máximo de mensagem, principalmente explorando imagens visuais. Por exemplo, aqui eu exploro imagens da floresta amazônica e imagens da cidade. É possível você pensar uma coisa, escrever, e o espectador ou o leitor interpretar totalmente diferente? Com certeza. Esse que é o segredo da coisa, né, não? Sim, esse que é o charme da coisa, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? A interpretação não pertence ao poeta, não pertence ao escritor, ela pertence ao leitor. E é interessante que a literatura é um jogo, né? Um jogo que o autor propõe para o leitor. Então, justamente quando o poeta escreve, ele já deixa um espaço para que o leitor ocupe. Esse espaço, o leitor tem que ocupar, porque é um espaço dele. E esse espaço é exatamente o espaço da significação, é o espaço da interpretação. E muitas vezes a interpretação leva para caminhos que o autor sequer imaginou. E isso enriquece muito. Isso é muito admirável dentro do jogo literário. Você se inspira, sem mais nem menos, ou você é daqueles que concentra, ouve uma música, vê um lugar como esse aqui, maravilhoso, né? Tá vendo? Sim, um pôr do sol extraordinário, uma visão fantástica. Isso é motivo de você se inspirar? Ou a inspiração acontece a qualquer momento? Varia muito, né? Eu sempre digo que poesia é mais transpiração, que é suor, né? E menos inspiração. Claro que a inspiração conta, mas a transpiração é maior, porque o trabalho poético é uma oficina, como qualquer oficina, que você coloca uma peça, troca, vê se aquela tá boa. Nossas peças, as peças que o poeta utiliza são as palavras. Então faz um artesanato verbal, vários arranjos verbais, assim. Agora, às vezes eu olho para uma cena como essa aqui, ela já me traz um texto pronto. Às vezes eu penso numa ideia e aquilo me demanda um trabalho muito longo, muito grande, de oficina mesmo, de fazer, refazer, consertar, costurar, construir e tudo. Mas assim, é muito mais transpiração. Mas a Amazônia, eu lembro do Euclides da Cunha, que ele disse que a Amazônia sempre teve o dom de impressionar as pessoas, né? Então a Amazônia é soberba, ela é superlativa, ela se impõe. Então tem um escritor chamado Viana Mug, que ele diz que a Amazônia acomete o homem de um tormento cósmico. Ele olha para essa grandiosidade e ele fica num tormento cósmico. E isso geralmente gera poesia. Geralmente gera poesia. A poesia da Amazônia se impõe. E eu preciso dizer uma coisa para você. A poesia não é o texto. Não é o texto é um poema. A poesia está aqui, nós estamos diante da poesia. Poesia significa beleza. Então assim, nós olhamos para a beleza, olhamos para a poesia natural, para a poesia que existe nos fatos e transformamos essa beleza em texto. E aí nós temos a poesia dentro do poema. Nós capturamos a poesia dessa beleza que nós observamos. É o pôr do sol, é o barco singrando as águas, é o sorriso de uma criança, são as pessoas conversando. Até, como diz Augusto dos Anjos, né, até o catarro pode ser matéria poética. Oswald de Andrade diz que a poesia existe nos fatos. E realmente a poesia existe nos fatos. O que o poeta faz? Captura essa poesia que existe nos fatos e a traz para os seus textos. O bom poeta é esse que consegue fazer isso, né? Abstrair a poesia que existe nos fatos e transformá-las em textos poéticos. E aí você viu a arte das palavras, né? Que o Guedelha usa com muita propriedade. E agora você vai ver alguém que tem a arte na velocidade, nas pernas, na inteligência. Vamos ver esse gênio do atletismo. Logo a seguir, hein? No próximo bloco.